Apêndice 2. As viagens de Paulo. Paulo foi o viajante do Senhor Jesus através de 2 continentes, viajou bastante, empunhando o facho glorioso do Evangelho da Graça, fez 3 grandes viagens missionárias, além de uma a Roma como prisioneiro de Cristo. Acompanhamos seus passos gigantes nas estradas romanas ou nos mares, visitando cidades, pregando, ganhando almas, estabelecendo novos trabalhos para glorificar o Senhor. Primeira viagem missionária. Seus companheiros foram Barnabé e Marcos, Atos 3, 2 e 5, enviados pelo Espírito Santo, saíram de Antioquia da Síria, percorreram 34 quilômetros por terra e alcançaram o porto de Seleucia, exatamente no lugar onde o rio Orontes entra no Mediterrâneo. Navegaram até a ilha de Chipre, numa distância de 112 quilômetros. Nessa ilha visitaram Pafos e Salamina, deixaram Chipre e pelo mar de Lícia, sempre por mar, chegaram a Atália e Panfilha, a 290 quilômetros de Chipre. Agora por terra alcançaram Perge, a 19 quilômetros da costa a nordeste. Perge era praticamente a capital da província, banhada pelo rio Questro. A arqueologia desenterrou em Perge um teatro romano com capacidade para 13 mil pessoas, também piscinas públicas, ruas com colunatas, estádio, templos e outras construções greco-romanas, provando que Perge era uma grande e importante cidade. 2 caminhos levam de Perge ao interior do país. Primeiro, o do norte seguia o curso do Vale do Questro e ia se unir no leste a outra estrada nas prioridades de Laodiceia. Continuava pelo caminho de Meander a Éfeso, alcançando outras cidades do Egeu. 2. O do nordeste partia de Perge, atravessava o Taurus e chegava a Antioquia da Pisídia. Essas 2 estradas formavam um leque de comunicações que cortava toda a Ásia Menor. Antioquia da Pisídia era a cidade militarmente estratégica que fora fundada pelos Seleucos sobre as ruínas da antiga Frígia. De Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé não tinham outro caminho que os levasse a Icônio, Listra e Derbe, a não ser a chamada Via do Leste. Listra e Derbe pertenciam à jurisdição de Licaônia. Ambas ficavam na entrada imperial que Augusto mandou construir lá do leste e chegava às portas da Cilícia. A arqueologia apontou em descobertas em 1820 a importância política, econômica, militar e cultural da região. Em Derbe, Paulo e Barnabé não foram perseguidos. A arqueologia não encontrou vestígios de nenhuma sinagoga no lugar, prova de que o número de judeus na cidade era reduzido ao tempo da visita de Paulo. De Derbe a Tarso havia uma distância aproximadamente de 200 quilômetros. Segunda viagem missionária. Paulo iniciou essa viagem com Silas somente, Atos 15 e 40. Depois vieram Timóteo e Lucas, Atos 16, 1 ao 3. Eles foram por terra da Síria à Cilícia, Atos 15 e 41, passando por Derbe, Listra e Icônio, Atos 16, 1. Tomaram a estrada e, partindo da Antioquia, da Síria, ia até Troade. Esse caminho situava-se no ângulo noroeste da Anatólia, passava por Tácio, porta da Cilícia, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia ficava no ponto de convergência de todos os movimentos militares, políticos, comerciais e sociais mais importantes da Ásia. De Antioquia da Pisídia pelo norte saía uma estrada que ia para a região dos distritos da Galácia, acompanhando o curso dos rios Alis e Sangalho para alcançar afinal os distritos comerciais do Ponto e da Bitínia. James Adams admite a possibilidade de essas regiões estarem onde hoje se conhece como Chifre de Ouro, na moderna Istambul. Paulo podia ter feito o trajeto de Antioquia da Pisídia pelo leste, que era estrada de grande movimento e com enorme número de comerciantes, ou pelo ocidente mais curto, mas ambos levaram ao Helesponto, hoje Dardanelos. Contudo, Paulo foi impedido de pregar na província da Ásia, Atos 16:6,
Tomou então a direção noroeste, que o levou a Mísia, intentando daí chegar até a Bitínia, Atos 16:7. O Espírito de Deus novamente o impediu de pregar aqui, contornou Mísia e foi direto a Troades, Atos 16:8, já no mar Egeu. De acordo com James Adams, o grande território frígio-gálata deve ser entendido como apenas uma grande área que em 25 a.C. incluía partes da Frígia, da Licaônia, da Isáuria e a parte ocidental da Pisídia, até a fronteira com a Panfilha. Pela carta aos Gálatas, Paulo dá a entender que foi para a região da Galácia por circunstâncias de saúde, Gálatas 4:13, e não com o propósito deliberado de pregar o evangelho e organizar igrejas. Notemos que eram igrejas da Galácia plural, não singular, Gálatas 1:2. A principal estrada que ligava Antioquia da Pisídia a Troade tocava inevitavelmente na região frígio-gálata, Filadélfia, Sardes e Tiatira. A famosa Troia situava-se no maravilhoso outeiro, na junção de Egeu com o Helesponto, chamado Ponte de Elas. Mais duas Troias vieram a existir, não muito distante da primeira, todas elas descobertas no século passado por Henrique Schliemann, a mais ou menos 20 quilômetros ao sul, lado oposto da ilha de Tenedos. Ficava essa terceira Troia, ou Troade, que é a do Novo Testamento, nos dias de Paulo, florescente cidade, grande centro agrícola, econômico e militar. Paulo pregou nessa cidade, 2 Coríntios 2:12, como cidade beira-mar, recebia inúmeros navios diariamente. Saindo de Troade, ia a Neápolis e Macedônia, 2 Coríntios 2:13, em cujo trajeto gastava-se 2 dias, com um pernoite na ilha de Samotrácia. Foi em Troade, extremo ocidental da Ásia, olhando para a Europa, que Paulo ouviu o clamor macedônio, Atos 16:9. Paulo atendeu a este clamor e assumiu a responsabilidade muito grande de evangelizar Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônia, Bereia, Atenas, Corinto e Cencreia. Terceira viagem missionária. Não sabemos ao certo quais foram os companheiros de Paulo nessa viagem. Tudo indica que seu ponto de partida foi Antioquia da Síria. Ele foi por terra de Antioquia da Síria, foi à Cilícia, passando pelas famosas portas, seguiu para Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia e chegou a Éfeso. Para ir a Éfeso, Paulo possivelmente deve ter passado pela estrada que tocava em Filadélfia, Vale do Caister e o Mar Egeu. Em Éfeso ele permaneceu 2 anos, Atos 19:10. Depois visitou Macedônia, Esmirna, Pérgamo, Adramício, Troades e Neápolis. Na volta da Grécia visitou outra vez a Ásia Menor, tocando em Troade, Assos, Mitilene, Quios, Samos, Mileto, Cos, Rhodes, Pátara e por último Jerusalém. Viagem de Paulo a Roma. De Cesareia do Mar foi a Sidom, costeou a Ásia Menor, tocando na Baía de Alexandria, no Mar da Cilícia, avançou até a Panfilha, Mar de Lícia, chegou a Mirra, importante porto e parada obrigatória de todo navio que vinha do Egito para a Síria. Aqui mudou de navio, saindo de Misra, rumou para Quinidos, foram para bons portos na ilha de Creta, pretendendo invernar na Baía de Fênix. Nesse trajeto houve a tempestade, o grande perigo que durou 14 dias. O navio tocou a ilha de Malta, Siracusa na Sicília, Régio, Estreito de Messina, Puteoli e Nápoles. Agora em Nápoles começava a Via Ápia. Por ela Paulo chegou a 3 vendas e por fim a Roma. Apêndice 3. Regiões, lugares do mundo bíblico. Cidades, vilas, aldeias e alguns acidentes geográficos dentro de Israel e nos arredores. Costa mediterrânea.
Ptolemaida, o Acre, Tiro, Sarepta, Sidom, Beirute, Antioquia da Síria. De Beirute ao Mar da Galileia, Montes Líbanos, Vale de Baca, Lágrimas, Baalat, Padã Arã e Arã, Damasco, Cesareia de Filipe, Monte Hermon, Dan, Lago de Ula, hoje Vale Cádiz de Naftali, ao redor do Mar da Galileia. Galileia, Mar da Galileia, Betsaida, Cafarnaum, Magda ou Dálmata ou Magadã, Genezaré, Gadara, Corazim, Tiberíades. De Tiberíades a Nazaré com seus arredores. Cornos de Ratim, Caná, Gate, Eper, Naim, Sunem, Endor, Monte de Tabor, Esdraelon, Monte Carmelo, Haifa, Nazaré. De Nazaré a Siquém, Nablus, Monte Gilboa, Jezreel, Engamim, Dotã, Samaria, Montes Ebal e Gerizim, Siquém. De Siquém a Jerusalém, Poço de Jacó, Sicar, Siló, Betel, Ai, Ofra, Efraim, Raimon, Bet-Orã, Nob, Ramá, Micmas, Gabaon, Gabá, Mispa, Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, área do templo, Monte Sião, Getsêmane, aposento alto ou cenáculo, Monte das Oliveiras, vales de Cedron e de Inom, fonte de Enrogel, tanque de Siloé, Calvário, Aceldama. De Jerusalém a Jericó, Vale do Jordão, Betânia, Betfagé, Caverna do Bom Samaritano, Mar Morto, Engedi, Massada, Rio Jordão, Sodoma e Gomorra, Zoar, Betábara, Querite, Salim, Gilgal, Jericó, Monte da Tentação. De Jerusalém a Belém, sepulcro de Raquel, Belém, campo dos pastores, piscinas de Salomão, Tecoa, fonte de Filipe. De Hebron a Berseba, Hebron, carvalho de Manré ou Moré ou Mambre, Berseba. De Jerusalém a Jope, Jafa, Jafa. Emaús, Aijalon, planície de Saron, Lida, Jope, Tel Aviv. Cesareia e terra dos filisteus, Cesareia do mar, Filístia. Ecrom, Asdod, Ascalon, Gaza, Gerar, Gate, Zara, Bet-Semes, vale de Refaim. Leste do Jordão, Mar Morto e o vale. Galaade, Golã, Remote de Gileade, Bezer, Jacó, Peniel, Amim, Moabe, Edom, Midian. Deserto do Sinai, Egito, o deserto. Território, Monte Sinai, Horebe, Cádiz. Outros lugares, Mar Vermelho e Canal de Suez. Então aqui acabou o livro de Geografia Bíblica e vem a bibliografia, que é uma coisa bem grande mesmo. É isso aí.